Bom, então nós hoje vamos fazer um resumo do curso que nós tivemos ao longo do semestre sobre interfaces multimodais para banco de dados. Esse subtítulo aqui, na verdade, tem a ver com a ideia de que a gente vai ver um resumo do que a gente viu e comentar sobre o que poderia ser discutido ainda para o futuro. Esse subtítulo tem a ver com um quadro que eu gosto bastante, que é um quadro do Gauguin, que tem exatamente o título de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós vamos. E o quadro tem que ser olhado da direita para a esquerda, né, do bebê até uma pessoa mais velha com um totem aqui, que eu sei lá o que é. Bom, esses tópicos listados aqui são os tópicos que a gente viu ao longo do curso, não necessariamente nessa ordem, mas praticamente nessa ordem mesmo. Tem alguma coisa que é bom a gente comentar, que nem tudo nessa discussão do semestre tem a ver com realmente processamento de dados multimídia, né? Então essa parte inicial aqui tem a ver com processamento de linguagens naturais. O cerne do curso seria então esse tópico aqui, mas só que a gente, quando descobre que os nossos dados multimídia viram vetores, a gente cai no problema de processar consultas por aproximação, né? ANN significa Approximate Near Neighbors. Quais são os objetos que estão próximos daqueles que você quer consultar? E no final, a gente andou vendo uma parte de sistemas conversacionais, como um assunto que o professor Furtado tratou no começo do curso. Interfaces cooperativas tem a ver com os sistemas conversacionais, eu coloquei esse tópico mais próximo no final. Bom, então isso aqui é como que um passeio pelo papo desse semestre. Então vou começar com essas interfaces para a linguagem natural. Assim, então o propósito do curso então é resumir o que a gente viu, tentar mais ou menos chamar atenção para alguns pontos importantes e no meio do caminho falar sobre o que poderia ser feito. Isso aqui não está no final, ele está misturado com os tópicos para não criar muita confusão. Então, começando com essa questão de interfaces em linguagem natural, a motivação é bem óbvia, né? A gente quer que o usuário acesse o banco de dados de uma maneira mais próxima possível daquela que ele está acostumado a se comunicar com seres humanos, ou com cachorros, ou gatos, né? Bom, essa ideia de então, interface em linguagem natural pode ser bem interessante. Só que tem alguns problemas. Primeiro que sentenças em linguagem natural, quando você começa a procurar dados mais complicados, a sentença começa a ficar muito confusa. E pior do que isso, linguagem natural é necessariamente ambígua. Então, é muito difícil a gente dar uma sentença isolada de uma conversa você conseguir desambiguar aquela sentença, né? A gente não tem esse problema normalmente porque nós estamos sempre conversando. Então as sentenças sempre aparecem dentro de um contexto. Aliás, hoje aconteceu de manhã uma coisa curiosa. O Gustavo Coelho fez uma dissertação em processamento de sentenças, mas são sentenças judiciais, né? Coisas que o juiz fala. O título em português da dissertação dele acabou sendo processamento de sentenças em linguagem natural. Eu disse, peraí, Gustavo, não são sentenças em linguagem natural, seriam o que a gente está falando, afirmações, não são sentenças, são sentenças judiciais, então falta um adjetivo. Quer dizer, ou seja, a tese dele, a dissertação dele, tirada fora do contexto, você não sabia o que a palavra sentenças designava, se eram sentenças em linguagem natural ou sentenças judiciais. Esse é um exemplo bem trivial. Eu só me dei conta disso quando estava marcando a defesa dele. Então essa questão de ambiguidade é bastante séria. Então tem sempre que balancear a vantagem de usar a linguagem natural contra problemas de ambiguidade e às vezes verbosidade.
Bom, uma boa parte desses sistemas, eles, por uma razão ou outra, né, eles acabam limitando bastante o subconjunto da linguagem natural que o sistema admite, seja por regras gramaticais estritas, seja por alguma outra forma. Então, como a linguagem natural é muito rica, os sistemas de alguma forma têm que restringir o que o usuário pode expressar. Então, isso aqui em vermelho é uma crítica bastante contundente a você usar pura e simplesmente linguagens naturais como uma linguagem de consulta. Isso tudo foi tirado de um survey de não muito tempo atrás, da Karen Alford, onde ela compara vários desses enfoques e critica bastante um enfoque ou outro. Bom, esses sistemas de linguagem natural, essas interfaces para a linguagem natural, podem ser classificadas de um monte de formas diferentes. Uma forma seria você dizer, bom, elas são interfaces que são específicas para uma língua. Ou seja, ou, se vocês preferirem, interfaces que são pesadamente dependentes de ferramentas para processamento de linguagens naturais. Isso é bastante restritivo, porque se você faz uma interface para inglês, depois quer fazer com que essa interface funcione para português, as coisas não vão funcionar direito. Você tem que refazer muita coisa do que está por trás do processamento de linguagem natural. Uma coisa parecida com essa é você fazer interfaces que só funcionem para um determinado domínio, ou expresso. Digamos, domínio seria o domínio para o qual o banco de dados contém dados. Então, essa questão limita a usabilidade das interfaces por uma outra razão. Simplesmente elas não conhecem tudo, elas só conhecem aquilo que se refere ao banco de dados. Uma terceira forma de classificar, numa outra direção, seria você grupar aquelas interfaces que tentam interpretar a sentença em linguagem natural que o usuário fornece e compila essa sentença em alguma consulta estruturada que o banco de dados entende. Então, essas interfaces que, no fundo, são dependentes de um processo de compilação, elas são bastante interessantes. Esse exemplo aqui, ele é interessante porque, primeiro, ele é independente de língua, o que é uma coisa interessante. Segundo, no fundo, ele pouco interpreta, aliás, isso não seria um ponto relevante, mas seria um ponto negativo, que ele destrói praticamente o significado implícito na sentença e extrai apenas palavras-chave da sentença. Não importa a ordem com que aquelas palavras-chave apareçam, elas vão produzir a mesma consulta. E nessa compilação, eles têm padrões bem definidos de como a consulta em SQL ou Sparkle deve ser. Então, ele restringe fortemente a forma com que é compilado. Então, esse sistema é interessante do ponto de vista de ele ser independente de linguagem, ele funciona para vários knowledge bases também diferentes, mas ele tem dois defeitos. O primeiro é destruir qualquer estrutura sintática, né? E o segundo é depender de uma coleção relativamente pequena de templates para fazer o processo de compilação. Mas, em todo caso, vale a pena dar uma espiada nele. Então, o que a gente pode pensar sobre esse aspecto de interfaces em linguagem natural? Primeiro, comparando com os sistemas baseados em palavras-chave, como eu acabei de falar, não tem uma sequência propriamente. Você coloca lá simplesmente um conjunto de palavras-chave e deixa o sistema se virar. Só que isso é pouco para você formular certo tipo de consulta mais complexa.
Então seria interessante a gente seguir um pouco o caminho desse sistema aqui e fazer um sistema em consulta por palavras-chave, mas que admitisse certas construções linguísticas que permitissem formular agregações, né? Poços, petróleo, total produção. Um total produção significa uma agregação que tem que ser aplicada ao conjunto de poços, né? Então isso é uma coisa meio mista, parecido com o que o Aquacore faz. A segunda questão seria você, de novo, seguindo o Aquacore, tentar produzir sistemas de processamento de linguagem natural que fossem independentes da base de conhecimento do banco de dados que está por parte. É claro que o sistema em si não vai ser, mas a maneira, o framework que você constrói é. Então, se você tem um banco de dados, você pode até adaptar rapidamente ou treinar o sistema para aquele banco de dados, mas se você tiver um segundo banco de dados, com algum treinamento, alguma adaptação, ele também funciona para o segundo banco de dados e por aí afora. Então, não seria um sistema específico para um particular banco de dados. Tá? Então, são duas sugestões para a gente caminhar. Bom, quando eu comecei a ficar interessado e coloquei uma lista no curso de sistemas para processamento de linguagem natural, na verdade eu estava pensando são nesses sistemas mais recentes que usam resultados ou modelos de deep learning para fazer o processamento das consultas. Isso foi um pouco frustrante, porque esses sistemas, na verdade, acabam sendo bastante restritos. Eles atacam num problema de você interpretar sentença de linguagem natural como um todo, mas eles tratam apenas de uma questão que eles chamam de question and answering, mas que é muito restrito. Question and answering também dá uma ideia de ser uma coisa muito abrangente, mas não é isso. O que esses sistemas fazem é tentar identificar entidades, uma entidade particularmente, na consulta que o usuário expressa em linguagem natural e procurar no banco de dados alguma coisa acerca daquela entidade, daquele conjunto de entidades, né? Então, o que esses sistemas baseados em Deep Learning acabam fazendo não é processar a linguagem natural no sentido amplo, é processar consultas muito restritas. Tinha uma definição que a gente usou que era one hop, two hop, quer dizer, consultas que no máximo fosse uma restrição em cima do banco de dados, ou two hop seria uma consulta que tivesse no máximo um join. Então são consultas muito simples que esses sistemas conseguem trabalhar. A ideia genérica deles, e que vale a pena aí a gente colocar no nosso arsenal de ferramentas, é simplesmente traduzir as sentenças, pelo menos as palavras das sentenças, em vetores. Então a gente representa a consulta através de um vetor com uma certa dimensão. E aí esses sistemas, o que eles fazem é criar um modelo em rede neural profunda capaz de processar um conjunto de perguntas simples, né, em cima daquele universo de discurso. E aí, quando aparece uma nova consulta, ele procura lá no modelo e procura devolver a resposta. Bom, um problema básico é que isso é um modelo em rede neural profunda, que tem que ser calibrado ou treinado, se vocês preferirem. E para isso, a gente precisaria de um bom número de pares pergunta-resposta para dar de entrada no treinamento, na fase de treinamento do modelo. E isso é difícil de conseguir. Existem benchmarks preparados com um bom número de perguntas e respostas para treinar esses modelos, mas eles são limitados, né? Uma forma de, digamos, bypassar essa limitação é usar a ideia de weak supervision, né? Usar o próprio banco de dados para criar pares de pergunta-resposta para usar no treinamento do sistema. Bom, e aí nós fomos atrás
de vários desses sistemas. E aí eu procurei começar pelos mais recentes. Esse aqui era o mais recente que eu tinha encontrado. Esse paper aqui, embora eles digam que fazem muita coisa, esse paper aqui é muito mal escrito. Ele não explica direito o que eles estão fazendo e muito menos como eles treinam o modelo. E supostamente esse modelo daqui seria melhor do que esse daqui. Então eu fui andando para trás no tempo até que cheguei num sistema, nesse paper aqui, que não é exatamente fácil de ler, mas ele é muito bem escrito e define de forma clara onde eles querem chegar. Então essa primeira referência, o que ela faz no fundo é criar um modelo formulado como se fosse uma função de semelhança a essa, que ele é treinado em cima de um conjunto de dados de treinamento e vira uma matriz gigantesca. Então, dada uma pergunta, o que essa matriz te devolve são as possíveis respostas para aquela pergunta. As perguntas são apenas fatos, ou se vocês preferirem triplas RDF, né? Ou triple patterns em RDF, e a resposta são um bando de triplas. Então, no fundo, o tipo de pergunta que esse primeiro sistema, esse aqui, consegue responder é extremamente simples, né? Perguntas factuais. Agora, o paper é muito bem escrito e eles mostram de forma bem clara que o modelo deles é alguma coisa que tem quase 300 milhões de parâmetros para serem sintonizados. Então, o processo de modelagem não é complicado de entender, mas ele recai numa matriz gigantesca que tem que ser calibrada, né? Os coeficientes da matriz têm que ser calibrados e eles mostram como fazer isso usando o Stochastic Gradient Descent. Então, o paper é muito limitado no tipo de consulta, mas ele é muito bem escrito e mostra claramente o que tem que ser feito. Bom, em cima desse paper apareceram dois outros. Esse PoolNet é uma versão melhorada desse GraphNet. Esse GraphNet procura fazer uma coisa interessante. Em vez de usar apenas o grafo de conhecimento, ele usa também texto. Então, a resposta a uma consulta dessas simples, pode vir tanto do grafo de conhecimento quanto de texto ou uma combinação das duas coisas. Então, o paper é bastante mais complexo, porque a fonte de informação que ele tem é dupla. É texto e knowledge bases, né? Agora, lá pelas tantas, eles também não são lá muito claros como é que eles treinam o modelo deles. Esse outro PoolNet, que é uma versão melhorada do GraphNet, ele já é mais claro na forma com que eles criam o modelo, embora o modelo seja bastante complexo, e como é que esse modelo é treinado. Agora, todos esses enfoques aí, eles têm uma limitação bastante grande. Quando eu digo treinado, é treinado para um particular knowledge base e para um particular conjunto de perguntas em cima daquele knowledge base. Se você trocar o knowledge base ou trocar o conjunto de perguntas, o sistema tem uma performance terrivelmente ruim. Esse último paper aqui, aliás, o próprio primeiro paper aqui, ele já mostra que se você troca o knowledge base, o modelo dele, ou seja, esse S aqui treinado para um particular knowledge base, se você troca, esse modelo fica com uma performance muito ruim. Então é bastante frustrante, porque é difícil construir esses sistemas ou esses modelos em deep learning, né? E eles são muito específicos para aquilo que eles foram treinados, eles não generalizam, tá? Então essa história de usar deep learning, ou se vocês preferirem usar esses vector embeddings, é muito limitado e difícil de trabalhar, tá? Mas enfim, a gente percorreu, eu gastei o tempo de vocês durante várias aulas falando desses papers daqui. Agora, a gente pode aproveitar essas ideias de uma outra forma, um pouco diferente, né?
Imagina que você trabalhe com o seu knowledge base, ou seja, o seu grafo RDF em última instância, e quando você vetorizar ou transformar ou representar através de vetores, você não vai representar um literal, uma palavra, você representa a tripla em vetor. Então, estou supondo aqui que o nosso processo de representação através de vetores é em cima de triplas, não em cima de elementos das triplas. Tá? E aí, esse conjunto de triplas, esse knowledge base, vira um imenso conjunto de vetores de dimensão bastante grande. Então a gente vai ter que indexar esse conjunto de vetores de uma forma adequada, que mais para frente a gente vai voltar a isso. Como é que a gente vai processar então uma pergunta em linguagem natural? Bom, vamos imaginar que você consiga quebrar a sentença que representa a consulta em uma conjunção de pequenas frases em linguagem natural. Então a gente teria que restringir o nosso universo de perguntas a ser alguma coisa que você consiga quebrar. Então, empregados que ganham muito e trabalham em computação e alguma coisa. Se a consulta tiver essa cara bem simples e a gente conseguir identificar como é que a gente quebra as sentenças, você imaginando que cada uma dessas pequenas sentenças corresponde a uma tripla, tudo que eu vou ter que fazer é pegar cada um dos pedacinhos da minha consulta original e ir buscar lá no banco de dados quais são as triplas parecidas com aqueles pedacinhos da sentença e depois juntar tudo isso. Talvez fique mais fácil apresentar um exemplo. Isso aqui é o meu exemplo favorito lá do Richard Burton e John Hurt por aí fora. Então a pergunta seria, será que a Elizabeth Taylor e o Richard Burton são amigos do John Hurt? Isso aqui é uma resposta, isso em verdinho aqui seria uma resposta dessa consulta. Se eu processar isso como palavras-chave, extrair daqui a palavra-chave Elizabeth Taylor, outra Richard Burton e o John Hurt, e identificar friends como sendo um tipo de relacionamento, né? A gente traduz isso nessa consulta Sparkle aqui. Mas, pensando dessa maneira que eu estou colocando aqui, as coisas seriam ligeiramente diferentes. Quando a gente pega essa frase, Elizabeth Taylor, e procura no banco de dados, pode ter vários candidatos para Elizabeth Taylor. Pode ser que seja Liz Taylor, seja uma, pode ser que tenha um outro filme acerca da Liz Taylor e por aí afora. E a mesma coisa com Richard Burton e John Hurt. Se eu conseguir quebrar isso aqui, is Elizabeth Taylor a friend of John Hurt? And is Richard Burton a friend of John Hurt? Eu teria duas frases que eu poderia então tentar indexar no meu banco de dados. Então essa parte vermelhinha aqui, que corresponde aos matches no processamento usual de palavras-chave, elas geram, na verdade, consultas por aproximação. Cada pedacinho é um vetor. Elizabeth Taylor, amiga de John Hurt, virou um vetor. Richard Burton, amigo de John Hurt, virou um outro vetor. Então esses dois vetores representam a consulta. E aí eu vou ter que ir no banco de dados procurar triplas semelhantes a ela. E depois, pegando essas triplas, eu vou fazer o join dessas triplas. Então, em vez do meu modelo ser um modelo monolítico que tenta responder todas as perguntas, o meu modelo de Deep Learning só vai servir para melhorar o meu match. Então, ele vira uma consulta por proximidade semântica, onde a proximidade semântica é definida via um modelo de Deep Learning. E uma vez feito isso, então teria várias triplas que seriam candidatas a participar da minha resposta, várias triplas que também contribuiriam para a minha resposta, depois teria que fazer o join dessa coisa toda. Então, o meu motor de processamento viraria uma coisa parecida com essa. Eu tenho vários matches,
cada match significa, é um match que não corresponde exatamente a uma tripla, ele pode corresponder a várias triplas, eu vou ter que enumerar essas possíveis triplas por proximidade com a minha resposta, e vou ter esses vários streams. Isso aqui é um stream de possíveis matches de triplas, esse aqui é outro, esse aqui é outro. E aí vou fazendo o star join, né, o join múltiplo desses vários streams para dar a resposta. Então essa coisa que está aqui em cima, que seria processado por um processador Sparkle, passa a ter uma cara muito específica aqui de processamento, né? Então a gente poderia partir para uma otimização desse tipo de consulta daqui. Onde é que foi parar o Deep Learning? Deep Learning foi parar nesses matches aqui, né? Como é que a gente acha triplas parecidas com as triplas que vêm da pergunta. Isso aqui é só uma ideia genérica, né? Onde o Deep Learning aparece nesse pedaço daqui, esse verdinho aqui são joins normais, e a gente então teria que varrer todas as triplas que são próximas àquela que vem da consulta, né? Juntar tudo isso no menor número de joins possíveis, daí a Steiner Tree, e produzir respostas. No final também tem que ranquear, essas respostas aqui também tem que ser ranqueadas. Então isso aqui é uma ideia muito genérica de como é que a gente poderia fugir da limitação desses papers aqui, que restringem as perguntas a serem coisas extremamente simples, e manter a ideia dos embeddings, dessa ideia de você criar vetores que representam o que está no knowledge base. Isso aqui é o embedding da história. Mas como eu disse, isso aqui é uma proposta bastante sketchy, né? Uma coisa que tem que ser bastante investigada. Bom, agora indo para o tema central do que foi o curso nesse semestre, né, que seria as interfaces multimodais, o que eu comecei a perceber é que a ideia de interface multimodal ela não existe por si própria. Na verdade, o que a gente tem que falar são bancos de dados multimodais que, por acaso, também oferecem uma interface multimodal, obviamente, né? Então, o nosso problema é mais de criar bancos de dados ou ferramentas para processamento de objetos em várias mídias diferentes. Só que aí, nessa confusão, volta a ideia de que eu estou tratando a linguagem natural como se fosse um caso particular, uma mídia específica. Então, o primeiro sistema que o João e o Bruno apresentaram, que é bastante interessante, é o que o Facebook propõe, chamado NeuralDB, o Neural Database. O que eles propõem a fazer é, de certa forma, parecido com o que eu estava falando, exceto por um pequeno detalhe. Esse match aqui, onde eu usaria um modelo em Deep Learning, corresponde a essas caixinhas aqui, né? Então você me dá fatos, eu vou gerar vetores que representam aqueles fatos. O processamento da consulta, que no meu caso seria esse join aqui, na verdade corresponde a essas caixinhas daqui. E essas caixinhas, se vocês perceberem, eles estão traduzindo uma seleção, projeção e junção, SPJ, Selection, Projection e Join. Então ele está dizendo que essa operação básica de seleção, projeção e join, ela vai ser executada também ou implementada também por uma rede neural. Então quando ele fala de NeuralDB, não é só pegar os fatos, transformar em vetores de alguma forma e colocar isso à disposição de uma máquina de banco de dados tradicional. Não. O motor de processamento de consulta do NeuralDB também é uma rede neural, tá? Então isso aqui, do sistema, essa parte aqui do meio, ela é bastante longe
do que a gente costuma ver num banco de dados. Então é uma proposta bastante ambiciosa. Tá? Então vale a pena a gente saber o que esses caras estão fazendo, que pode ser interessante. Do ponto de vista de multimídia mesmo, o João e o Bruno vieram com alguns papers sobre a proposta nova do Google, que já não é nem tão nova assim, do Moon. A ideia do Moon é você transformar de novo tudo em vetores e aí você trabalhar com esse gigantesco modelo para resolver as suas consultas. Eles comentam aqui que eles estão usando um outro modelo, um outro transformer, que é o T5. O BERT é o transformer usual que a gente está acostumado a ver do Google. Eles dizem que usam o T5, que é muitíssimo maior do que o BERT. Na verdade, na tese da ID, a gente tentou usar o T5 e não conseguiu. Não tinha capacidade de processamento para usar o T5 de forma alguma. Então a ideia de você transformar todos os objetos, né, seja texto, imagem, vídeo, todos esses objetos são transformados em vetores e depois, de alguma forma, tratar esses vetores é bastante pesado. Mas em todo caso é alguma coisa que o Google está patrocinando, então é bom a gente saber o que está acontecendo. Né? Então tem aqui umas referências básicas sobre o mundo. A terceira coisa que o João e o Bruno apresentaram vai direto ao problema. Eu falei que a gente pega imagem, texto e vídeo e transforma tudo em vetores. Bom, isso não é nada simples, né? Como é que a gente vai fazer isso? Então esse Data to Vec, como o próprio nome diz, é uma maneira de transformar dados em vetores. E uma vez que você traduz tudo em vetores, a gente pode usar aquela ideia de consulta aproximada e por aí afora. Como é que eles fazem isso? Eles têm uma técnica que eles chamam de Semi-Supervised Learning, SSL, onde você tem, na verdade, duas redes. Uma que ela conhece como transformar os dados e a outra que ela tem que aprender como transformar os dados. Então, como se você rodasse as duas redes. Essa daqui conhece tudo e produz uma resposta. Essa daqui recebe os dados brutos, não conhece a resposta, ele chuta um particular vetor que representaria aquela imagem, por exemplo. Aí você compara com o que o seu Teacher Network disse que deveria ser a representação daquela imagem. E usa isso para ajustar o Student Network. Isso é muito fácil de falar. Esse paper aqui, esses papers aqui, eles explicam um pouco mais o que seria esse Data2Vec, mas é uma ideia bastante interessante da gente resolver um problema central, esse problema central de representar todos os objetos através de vetores num determinado espaço vetorial. No caso aqui desse NeuroDB, eles estão representando apenas sentenças, mas isso aqui você poderia imaginar que tem também imagens, vídeo, áudio, o que quer que seja, que seria transformado então em vetores. Como é que isso seria feito? Estudando essa história do Data2Vec. Então isso aqui é bastante importante porque se funcionar, responde a uma pergunta fundamental de como é que eu vou transformar os objetos multimídia que eu tenho em alguma coisa tratável, onde essa alguma coisa tratável é sempre uma representação vetorial do objeto. Essas coisas daqui, o João e o Bruno apresentaram logo no começo do curso. Então já está lá esquecido alguns meses atrás, mas elas são muito importantes. Depois, mais recentemente, o Eduardo apresentou umas outras ferramentas que não são propriamente sistemas, são ferramentas para você facilitar o que a gente já viu até agora. Então, se você tem um pipeline de perguntas e respostas, como aqueles iniciais do NeuroDB,
esse cenário iria ajudar você a construir o seu sistema. Uma outra ferramenta que o Eduardo apresentou, que eu achei bem interessante, é o tal do Trio. Essa história de coisas multimídia, muito legalzinha, só que isso cria um problema de interface bem sério. Então seria bem interessante se a gente pudesse ter uma interface pronta, onde o usuário pudesse trabalhar com mídias diferentes para formular o que ele quer, né? Formular o que ele está procurando, e a gente usar isso como front-end de um sistema mais sofisticado. Então, pôr o Trio para funcionar passa a ser bem importante no sentido da gente não ter que se preocupar com os problemas de interface, se preocupar apenas com o que está por trás. Então, estou falando aqui muito rapidamente, mas essas duas ferramentas elas são muito interessantes da gente ter à mão. Bom, e a última seria o Dina, né? O João e o Bruno apresentaram o Dina em duas ocasiões. No último vez que eles falaram do Dina, eles fizeram uma demo para a gente, mostrando lá como é que a gente poderia configurar o Dina para indexar texto e imagem. Então, não tinha uma apresentação muito longa ou detalhada, mas tinha um código para a gente olhar. Então, o Dina é algo para a gente lembrar como sendo um framework que poderia ser adaptado para fazer busca em várias mídias diferentes. Aí, em algum momento do curso, que não foi nessa sequência que eu estou comentando com vocês, eu fiquei discutindo com vocês o que seria consultas por palavra-chave, consultas multimídia por palavra-chave, em cima de bancos de dados multimodais. Isso é meio esquisito, mas dando um exemplo aqui, fica mais fácil de entender, né? A consulta seria um bando de palavras-chave e você incluiria, no caso desse exemplo, algumas imagens. É como se aqui no Trio, você nessa janelinha colocasse as palavras-chave e escolhesse algumas imagens para fazer parte da consulta. Então, um exemplinho aqui que eu usei eu quero as lojas em Malibu que tenham vestidos de tamanho 40, com o estilo do vestido seja, aí eu dou uma imagem representativa do que eu quero, só que eu não quero com esse tecido, eu quero com esse outro tecido aqui, sei lá por quê. Então, se vocês olharem para cá, uma parte da minha consulta é convencional. Convencional no sentido de trabalhar com palavras-chave. Uma outra parte da consulta, nesse nosso exemplo aqui, se referenciaria a figuras, a imagens, né? Então, isso aqui configuraria uma consulta de keyword multimídia, uma consulta multimídia por keyword, sei lá, o que vocês quiserem. Qual é a discussão aqui? Bom, como é que eu processo isso? Ora, se eu tenho um conjunto de palavras-chave que são texto, eu posso usar um motor de indexação tradicional, de motor que consiga processar consultas por palavra-chave, onde as palavras-chave são texto tradicional. E usasse um outro mecanismo, um outro pedaço do Dina, por exemplo, que pudesse resolver procurasse todas as figuras que fossem, todas as imagens que fossem semelhantes a essa imagem aqui dada. Bom, aí vocês podem argumentar que se eu sei fazer consulta por palavra-chave em cima de texto, eu devo começar por aí. E aí restringo o meu universo de discurso a um conjunto de objetos que por acaso tem algumas fotos associadas. Aí eu vou procurar para ver se essas imagens são semelhantes à imagem que o usuário me deu. Então eu dou preferência àquilo que eu sei processar, que é o convencional. E deixo para o final processar aquilo que eu não sei processar direito, que são as imagens. Bom, isso aparentemente poderia funcionar. Só que seria mais interessante se a gente pensasse de uma forma um pouco semelhante àquilo que eu falei para vocês antes. Vamos
transformar tudo em vetores. O que é transformar tudo em vetores? Bom, essas imagens aqui, cada uma delas vai ser transformada em vetores. Mas esse conjunto de palavras-chave aqui também poderia ser transformado em vetores, ou um vetor para cada palavra-chave, ou um vetor para o conjunto das palavras-chave. Tem que pensar um pouco o que a gente vai fazer dessa forma. Então, se tudo virar vetores, todos os pedaços da minha consulta virarem vetores, e aí eu vou poder processar essa consulta dessa forma aqui, que eu tinha adiantado. Tudo aqui virou vetor, né? Tudo que é vermelhinho virou vetor. Então, tudo que eu tenho que fazer é um start join em cima desses vetores, né? Então, uma outra forma de pensar nessa história de processamento multimídia é transformar tudo em vetores e depois otimizar o processo de juntar esses vetores de uma forma adequada. Olhando aqui o NeuroDB, é equivalente a dizer o seguinte: olha, eu vou transformar tudo em vetores, onde tudo aqui pode ser texto, qualquer coisa, imagem, áudio, né? E depois, em vez de usar esse join, selection projection join aqui como um modelo neural, eu uso aqui um algoritmo mais convencional de banco de dados para juntar os vetores que vierem por aqui. Então, eu estaria substituindo isso daqui por um start join e não usar uma rede neural para fazer join. Em última instância, é isso. Então, essa arquitetura segunda aqui seria uma coisa mais próxima desses exemplos que a gente está trabalhando, onde eu usaria eventualmente o Doc2Vect, o Data2Vect para fazer essa parte verdinha, né? E depois teria um processo de otimização que eu iria pegar esses vetores e começar a fazer os joins com os vetores. O que eu estou chamando a atenção aqui é que o fato de eu ter esses matches aqui não quer dizer que eu vá usar todos os matches de uma vez só. Eu posso pegar e processar primeiro aqueles que têm uma precisão maior, que têm menos objetos, possivelmente, trazer para a memória e depois acabar o processamento. Mas isso aqui seria muito próximo do que hoje a gente faz com o processamento de joins numa consulta convencional, né? Então, o pulo do gato seria o verdinho, transformar tudo em vetores. Daí para frente, a gente pode se distrair, como a gente está acostumado a fazer em banco de dados. Bom, isso é só sugestão, né, para a gente sair pensando. Tem uma outra questão aqui, isso que eu acabei de falar, corresponde a isso que está em vermelho aqui. Tem uma outra coisa aqui, que é um abacaxi de todo tamanho, que é o problema do que seria um benchmark para esse troço. Como a gente está falando de multimodal, os nossos benchmarks ou são de texto, palavras-chave convencionais, ou são de imagens, eventualmente, ou só de vídeo. Eu não conheço nenhum benchmark que junte essas coisas, que seja realmente multimodal. Não é difícil a gente imaginar como é que nós faríamos um benchmark e deixa fazer um abacaxi à parte. E se a gente não resolver esse abacaxi à parte, a gente não vai a lugar nenhum na hora de publicar o paper. Então, nós teríamos um trabalho aqui adicional de criar benchmarks para testar os nossos algoritmos. Bom, isso na parte de sistemas multimídia, de uma forma bem geral, se embarcaria consultas em cima de objetos diversos. Agora, há uns casos particulares que vale a pena a gente se preocupar, coisas bem pontuais, mas que são mais fáceis de tratar. Imagina que você queira fazer consulta por palavra-chave em cima de vídeo. Bom, isso não faz sentido. O que está acontecendo é que os vídeos teriam subtítulos, né? Então você teria o vídeo, se o vídeo já vem com subtítulos, como o Google Meet faz, nós poderíamos usar os subtítulos em si
para processar as consultas por palavras-chave. Se os vídeos não têm subtítulos, mas tem áudio, então você pode transformar um áudio em texto e o texto vira o subtítulo do vídeo. Então, de qualquer maneira, o que eu estou indexando não são vídeos, é texto. Mas o texto, um texto corrido embaixo do vídeo, né? Então teria aqui o vídeo, nesse azul escuro, e embaixo teria texto. E aí, se me dá um conjunto de palavras-chave, eu tenho que bater essas palavras-chave contra esse texto daqui. Só que aí você tem que se preocupar com uma coisa. As palavras-chave podem ocorrer num stream de texto distantes entre si, o que não configuraria uma boa resposta. O melhor seria que a gente conseguisse pegar um trecho de vídeo mais compacto possível, o menor possível, onde as palavras-chave batessem com os subtítulos. Então o problema é consulta por palavra-chave, mas a gente quer limitar o espaço onde as palavras-chave ocorrem. Isso torna o problema um tanto mais interessante. Se a gente conseguir segmentar o vídeo por cenas, fica mais fácil ainda, porque cada cena corresponderia a um trecho de texto e as palavras-chave, na medida do possível, poderiam bater com as cenas. Se todas as palavras-chave não correrem na mesma cena, a gente vai ter que responder ao usuário cenas diferentes com palavras-chave diferentes. Então tem algumas variantes desse problema daqui que é interessante a gente observar. A segunda coisa que aparece, isso é um problema que a gente tem que resolver no TechGraph, é o problema de as fotos 360 graus. Então a ideia deles é ir para a plataforma, deixar e sair tirando fotografia 360 graus da plataforma, e aí os analistas olhariam essas fotos para descobrir se tem ferrugem aqui ou se precisa manutenção ali. Só que essas fotos 360 graus, por si só, já são muito complicadas de processar. Uma foto já é complicada de processar, uma foto 360 graus é pior. Então o ideal seria que você tivesse a anotação das fotos, possivelmente uma pessoa anotaria uma foto. Se daqui a 3 meses você for lá na plataforma tirar a foto do mesmo lugar, na mesma direção, a segunda foto herdaria as anotações da primeira. Agora, eu peguei aqui, eu fui procurar fotos 360 graus, aí achei essa aqui, daquela praça onde tem a Torre Inclinada de Pisa. A Torre Inclinada, isso aqui é a Praça dos Milagres, lá em Pisa. Então, a Torre Inclinada de Pisa está aqui nesse cantinho. Isso aqui é a Catedral de Pisa, isso aqui é o batistério da Catedral, só por distração. Por que o batistério é separado da igreja? Porque antigamente só quem era batizado podia entrar na igreja. Então, se a pia batismal ficasse dentro da igreja, não ia ter cristão, né? Porque só pode entrar quem é batizado, a pia batismal está dentro da igreja, pronto, deadlock. Então, eles criavam a pia batismal fora da igreja. Em Florença é a mesma coisa, aquela famosa pia batismal, o batistério de Florença em frente à catedral, como esse daqui é. Aliás, esse aqui é bastante bonito. Então, isso aqui é a catedral, a torre inclinada, o batistério. Esse prédio aqui, clarinho atrás, é o Campo Santo. Se vocês lembram de Fibonacci, das sequências de Fibonacci está enterrado aqui no Campo Santo. E esse prédio vermelho daqui, eu custei identificar o que era. Era esse hospital novo do Campo do Espírito Santo. Então, esse prédio aqui. Essa foto aqui é muito estranha da gente interpretar. Bom, a primeira coisa curiosa dela é que não tem ninguém na foto. Florença, essa praça aqui de Florença, está sempre cheia de turistas. Uma quantidade absurda de turistas. Então, normalmente, como essa foto aqui mostra. Né? O segundo problema da foto é que ela é extremamente distorcida. Ele veio algum tempo para descobrir de onde essa foto foi tirada. Você vê que o batistério está mais ou menos em frente a essa porta daqui. Essa porta do hospital não é essa porta daqui. Essa porta do hospital é essa porta aqui pro final. Tem aqui um murinho baixo, o murinho baixo está lá do outro lado. O que faz sentido, olhando aqui para o mapa, né? Essa parte escura daqui é esse prédio de tijolo vermelho aqui.
O batistério, esse círculo aqui, é esse troço daqui, é isso aqui. Então essa foto deve ter sido tirada daqui, que é onde tudo quanto é turista tira foto da praça. Só que ela ficou completamente distorcida. O final dessa foto, esse finalzinho aqui, corresponde a essa porta daqui. Então essa história de usar fotos 360 graus pode ser muito interessante para você não ter que mandar as pessoas fazerem inspeção in loco nas plataformas. Pode ser um abacaxi de todo tamanho processá-las. Seria mais fácil você fazer um filmezinho 360 graus, como essas fotos que a gente costuma ver, né? Que você vai, o Google tem muito disso, né? Que você vai andando e a foto vai andando. Essas seriam mais fáceis, provavelmente, de anotar do que uma foto extremamente distorcida como essa daqui. Mas enfim, isso aqui é um projeto novo que tem lá no TechGraph. A gente vai ter que dar um jeito de ver o que é possível fazer com as fotos 360 graus. Isso aqui foi só para vocês se distraírem olhando a praça principal lá da Piazza del Miracolo de Pisa. Bom, depois de ter essa discussão toda, a gente fez uma espécie de parada estratégica por culpa dessa equação aqui. Essa equação aqui está naquele paper, nesse paper aqui, ó. Esse paper aqui do Borges, essa função S aqui é o modelo de similaridade entre consultas e respostas. Então, o que ele faz, tentando arrumar esses quase 300 milhões de parâmetros, é sintonizar ou treinar essa função S. Mas essa função S te dá a similaridade, ela não te dá a resposta. A resposta colocada naquele paper é essa equação aqui. Então, dada uma consulta aqui, as respostas à consulta T vão ser todas as triplas do banco de dados, que maximizam a função S, ou seja, dada a consulta Q, me procura as triplas no banco de dados, no knowledge base, que maximizam, que são mais próximas de Q. Então tem esse argmax aqui. Ora, isso é um processamento bastante pesado do ponto de vista de banco de dados. Eu quero mais próximo. Então, por cima, esses Qs e Ts, eles são representados por vetores muito grandes, vetores da ordem de 1000 dimensões. Então, essa expressãozinha aqui, procure os vetores de 1000 dimensões na representação do banco de dados, que são mais próximos do vetor de 1000 posições que representa a consulta. Isso aqui é extremamente pesado. Ainda por cima, não é uma consulta exata, não é o vetor exatamente aquele vetor, é o vetor que é mais próximo do que representa a consulta, onde essa noção de proximidade pode ser, por exemplo, proximidade euclidiana ou outra proximidade, outra métrica de proximidade. Isso nos leva a essas consultas aqui, que são as ANN queries, ou seja, as consultas por proximidade, mas uma proximidade aproximada. A proximidade exata é muito cara de computar. Então a gente quer processar consultas que te devolvam aproximadamente, com alta probabilidade, quem é o vetor mais próximo daquele que representa a consulta. Esse é um problema bastante complicado. Ele aparece de uma forma bem clara quando você está processando imagens. Quando você procura uma imagem por semelhança, você vai pegar o seu banco de imagens, cada uma das imagens do seu banco, vai transformar num vetor que representa a imagem. Você me dá uma outra imagem, que é a consulta. Eu vou transformar essa outra imagem também num vetor. Então tudo vira um bando de vetores que eu tenho que comparar e depois ranquear na resposta final. Se você for olhar para documentos e imaginar que os documentos também podem ser transformados em vetores, o problema, a arquitetura que a gente tem é exatamente a mesma. O que o Borges faz também é exatamente o mesmo. Só que em vez da gente começar com imagens, a gente começou com triplas
no meu knowledge base. Então, em qualquer situação onde os seus dados viram vetores, a sua consulta vira vetor, e você está procurando o que for mais próximo, você cai nesse tipo de consulta aqui, que é bem complicado de processar. Nós fomos bater num paper do pessoal lá da USP de São Carlos, onde eles tratam esse problema que eu acabei de falar de uma forma, num ambiente paralelizado, e eles usam um método de acesso para aproximar essas consultas, resolver essas consultas por proximidade, que também o método chama-se Omni, esse método aqui, né? Que também foi desenvolvido lá pelo pessoal de São Carlos. Então, isso aqui é bastante complicado, mas tem a parte interessante que eles usam paralelização para resolver isso. O paper mais interessante que eu gastei algum tempo com vocês era um paper baseado na história de quantização, Product Quantization. A ideia é bastante interessante. Imagina que você transforme todos os seus objetos em vetores grandões. Por exemplo, esse vetor aqui tem 1024 posições. Cada posição do vetor é um float de 4 bytes, ou seja, 32 bits. Então, cada vetor desses gasta 4K para ser representado. Imagina que eu pegue todos os meus objetos do banco de dados e faça clusters desses objetos. O que é cluster? Dados, 2 vetores, você computa a distância entre eles, distância euclidiana, por exemplo, e faz o cluster baseado nessa distância euclidiana. Então aqui tem um exemplinho, onde eu peguei esse monte de pontos, que são os pontinhos azuis, computei os clusters, e os pontinhos vermelhos é o centroide do cluster. Ora, centroide significa que naquele cluster, aquele elemento é o mais próximo de todos os outros elementos. Então, num cluster, em vez de você representar o vetor inteiro, você representa apenas o centroide do ponto. Então, você substituiu o vetor pelo centroide do cluster a que ele pertence. Só que a ideia do Product Quantization é fazer o seguinte: você pega o vetorzão, divide o vetorzão em pedaços. Digamos aqui, esse vetorzão foi dividido em 8 pedaços. E aí você faz a clusterização de cada um desses pedacinhos de todos os vetores. Então você não vai ter só um cluster, você vai ter 8 clusters. Quer dizer, para cada pedacinho aqui eu tenho um bando de clusters. Para cada pedacinho aqui eu tenho um bando de clusters. Tá? E aí você supõe que esse bando de clusters seja 256, ou seja, o número de clusters de cada uma desses pedacinhos não vai passar 256. Vocês podem representar por um byte. Esse aqui é o primeiro cluster, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, até 256. Então você, em vez de ter o vetorzão aqui, eu passo a representar esse vetorzão por, no caso, como eu quebrei ele em 8 pedaços, e cada pedacinho aqui vai pertencer a um de 256 clusters, esse vetorzão de 4K virou alguma coisa bem pequenininha. Tá? Então a ideia é essa. Só que esse processo daqui preserva a proximidade euclidiana. Então, se você me dá uma consulta, eu vou procurar o centroide mais próximo da consulta e trago todos os elementos todos os vetores daquele cluster. Então, são esses vetores daquele cluster que eu vou comparar com o vetor da consulta. E isso funciona bastante bem. O Lucas, um colega de vocês, acabou de implementar esse método daqui, e mesmo para 1 milhão de vetores era possível. Quer dizer, 1 milhão de vetores, ele na verdade usava 200 mil vetores. Mesmo para 200 mil vetores, dava para você fazer esse clustering aqui de uma forma bem legal. E se o número for 2 bilhões de vetores? Como é que eu vou fazer um cluster de 2 bilhões de coisas? Por amostragem. Você, em vez de clusterizar os 2 bilhões de objetos, você amostra esses 2 bilhões de objetos, digamos, para
um milésimo, então passa a ser 2 bilhões, passa a ser 1 milhão, 2 milhões de objetos. Se você quiser, pode amostrar mais ainda. E para essa amostra você faz os clusters, descobre quais são os centroides e aí volta para o conjunto original de objetos e descobre para cada objeto em que cluster ele estaria. Os clusters podem estar errados? Sim, pode, porque você amostrou, mas fica bem factível criar essa clusterização. Agora, isso aqui o Lucas implementou, funciona bastante bem, é popular. Mas tem outras formas. Essa ideia de fazer clustering pode ser muito lento. Então você pode usar um método de acesso bem mais convencional, um grid. E aí você particiona o teu espaço de objetos, os objetos são esses pontinhos azuis, e cada grid desses daqui vai ser representado pelo centro do grid. Então todos esses objetos que caem nessa célula são representados por esse objeto, vermelhinho aqui. A ideia é a mesma desse daqui, só que em vez de eu clusterizar, eu particiono em células. Pode ter alguma coisa errada? Sim, vou ter uma célula, outra célula que não tem nada, vou ter uma célula que tem pouco ponto. Mas criar um grid assim, e de novo, eu posso usar a amostragem para descobrir qual é a melhor maneira de cortar o grid, pode ser uma coisa interessante. Então vou conversar com o Lucas para ver, comparar esse método aqui com o método que usa clusterização para ver o quão mais eficiente ou menos eficiente isso aqui seria. Então a ideia é sempre a mesma. Você pega objetos muito grandes e representa esses objetos por uma coisa aproximada, né, que preserva a distância e guarda essa coisa aproximada. Então é como se você estivesse fazendo compressão de dados. Na verdade, essa história de Product Quantization aqui foi inventada para fazer compressão de dados e ela agora pode ser usada como método de acesso. Então essa Product Quantization, tanto quanto esse Omni aqui, seria um método de acesso para você indexar vetores muito grandes. Você reduz o vetor a um ponto pequenininho e depois a consulta por proximidade é em cima dessas coisas pequenininhas, e acreditando que se as coisas pequenininhas são próximas da sua consulta, o vetor completo também será próximo da consulta. Tá? Então a parte interessante desse paper aqui é exatamente provar isso. Tá? Então tem jeito da gente processar a ANN queries? Tem. E é importante que a gente saiba processar esse tipo de consulta, porque elas são subjacentes a quase tudo que a gente viu até agora, onde os objetos multimídia viram vetores grandões. Os vetores grandões, via essa história de quantização, viram vetores pequenininhos, e são esses vetores pequenininhos que a gente vai usar para processar as consultas. Grosso modo é isso. Só que esse assunto não estava na nossa lista original, ele apareceu no meio do caminho, né? Bom, aí a gente terminou, na verdade essa apresentação aqui do professor Furtado foi bem no começo do curso, mas a gente terminou o curso falando da história dos sistemas conversacionais, que não tem nada a ver com multimídia, tem a ver, na verdade, com interfaces avançadas para banco de dados. A tônica da palestra do professor Furtado foi chamar a atenção de que a gente fica discutindo muito essa coisa de perguntas e respostas. Q&A é algo que aparece aos montes naqueles artigos baseados em redes neurais profundas. Só que Q&A é apenas uma coisa muito básica. Você pode imaginar que a interação com o banco de dados pode ser, com o sistema de banco de dados, pode ser muito mais rica do que simplesmente o usuário pergunta uma coisa e o banco de dados responde diretamente àquela pergunta. Então a ideia de cooperatividade é você expandir a forma de interação com o banco de dados para dar respostas mais informativas ou respostas mais cooperativas que enriqueçam a experiência
do usuário quando interagindo com o sistema. Essa ideia de diferenciar o que é um response de um answer e várias outras ideias estão nesse paper aqui, relativamente antigo, mas que filosoficamente ele é bastante importante. A gente não pode esquecer as mensagens que estão nesse paper quando cria interfaces com os bancos de dados. O Furtado também comentou uma coisa que eu achei bem interessante, que são os princípios de cooperatividade. Então, teria aqui a máxima da quantidade, né? Então, as contribuições, quer dizer, o que o banco de dados devolve, deve informar aquilo que foi pedido. Bom, até aí, razoável, né? A gente não deve ser, você não deve devolver, o banco de dados não deve devolver mais informação do que é necessário. Isso é aquele princípio que de vez em quando você pergunta alguma coisa a alguém, o sujeito começa a ficar contando a história da vida dele. Não, não é isso. Isso não vai aumentar a cooperatividade, só vai encher a paciência do usuário. Então, quantidade vamos ser justos naquilo que a gente responde para o usuário. Vamos ser precisos naquilo que a gente responde ao usuário, né? Do ponto de vista do banco de dados, isso aqui parece óbvio, né? Mas se você estiver imaginando consulta por palavra-chave ou consultas aproximadas, a questão de qualidade pode ficar comprometida por todas essas razões que a gente comentou, né? Essa outra parte aqui no final é bem interessante, né? Evite obscuridades, evite ambiguidade, né? Seja breve, seja ordenado. Isso aqui são princípios genéricos, né? Mas se você for pensar em termos de projetar uma interface do usuário, isso aqui pode fazer sentido, ou pelo menos ser transformado em requisitos não funcionais para a interface. Aí a palestra do professor Furtado foi um pouco mais adiante e discutiu a questão de você expandir o paradigma de perguntas e respostas para um paradigma de exploração dos dados, né? Então o usuário às vezes não sabe exatamente o que ele quer ou não está muito certo se aquilo que ele está pedindo vai devolver alguma resposta adequada. Então você pode ter alguma interface que facilite a exploração de resultados. Daqui a pouco nós vamos ver uma, né? E a última coisa que tem aqui que vale a pena levantar é a questão de fortuidade, ou serendipity, né? Eu tive um aluno de doutorado que a gente se divertiu bastante implementando a ideia de serendipity numa interface. Isso é um pouco estranho, né? Porque se você... Como é que eu vou implementar fortuidade numa interface de banco de dados? Então, a tese lá do Jerônimo tinha toda uma série de ideias sobre como implementar serendipity. Então, no fundo, o que a palestra do professor Furtado chamou a atenção é que a gente, às vezes, deveria projetar interfaces que fossem além da mera questão de perguntas e respostas. Elas pudessem ir um pouco mais além do que mera interação básica com o usuário. E agora, aqui mais para o final, a gente voltou à ideia. Essa palestra do professor Furtado foi meses atrás. Agora, mais no final, a gente voltou à ideia de interfaces conversacionais, ou que tem vários nomes diferentes, né? Diálogo, sistemas de diálogo, chatbots, ou coisa parecida, são variantes da ideia de interfaces conversacionais. E o que são essas interfaces? Basicamente, significa que o usuário submete uma pergunta ao sistema, normalmente em linguagem natural. O sistema ele tem uma espécie de memória. Ele lembra do que ele já dialogou com o usuário naquela sessão, né? Então é importante a gente ter um componente que faça esse tracking do diálogo, né? E ele aprenda como é que ele vai responder ao usuário. E a resposta ao usuário não é uma tabela, coisa parecida, mas a resposta ao usuário também deveria ser em linguagem natural. Então a gente tem dois aspectos: interpretar a linguagem natural como pergunta
e gerar linguagem natural como resposta. E a parte importante desses sistemas conversacionais são esses dois aspectos aqui, que é você guardar o que já foi discutido com o usuário, e a resposta a uma pergunta não depende apenas da pergunta, mas depende do contexto onde aquela pergunta já foi feita, onde esse contexto reflete o diálogo com o usuário. Isso é bastante natural. Eu fiquei animado nesse conjunto de tópicos aqui, porque eu descobri um survey que não foi nem publicado ainda sobre esse assunto. Só que esse survey aqui se mostrou muito chato de ler. Aliás, todos os 3 surveys eles se mostraram muito chatos de ler e forneciam muito pouco detalhe sobre os sistemas que eles mencionavam. Então, o survey mais antigo, na verdade, era mais interessante, mas também deixava muito a desejar. Mas um survey é isso mesmo, né? Uma lista de publicações sobre um determinado assunto e eles não podem entrar muito em detalhe, mesmo que agrupe. Então, os surveys estão aqui, mas eles não ajudam muito a gente a entender como é que nós vamos implementar essas duas coisas aqui, digamos assim. Essa aqui foi o início da discussão desse curso, foi sobre interface em linguagem natural. Essa daqui, gerar resposta em linguagem natural, é bem mais simples do que isso. Então, essa parte aqui que seria a parte interessante. E essa parte interessante não dá muita ideia como é que ela pode ser implementada nesses surveys aqui. Mas aí, o Eduardo, foi a última coisa que a gente viu, o Eduardo apresentou um outro paper bastante interessante e um tanto mais preciso. Esse paper aqui, esse povo todo aqui é da IBM, lá da IBM Almaden, e alguns deles são da IBM Octal, ou seja, dos 2 laboratórios da IBM. Então, o que esse paper se propõe é usar um knowledge base para implementar essa interface conversacional. Então, o componente principal aqui é uma ontologia. Essa ontologia nada mais é do que a descrição conceitual de um knowledge base. Tá bom. Bom, o que eles fazem aqui? Eles tentam identificar quais são as entidades que o usuário está interessado quando ele formula uma consulta. Bom, outra coisa é tentar identificar onde é que o usuário quer chegar. Então, a intenção do usuário em fazer as perguntas ela é bastante relevante nesse caso de interfaces conversacionais. O sistema tem que entender onde é que o usuário quer chegar e usar essas entidades identificadas e a intenção do usuário, onde é que ele quer chegar, a identificação disso, então, para governar o diálogo. Isso aqui é muito fácil de falar assim, de uma forma pouco rigorosa, mas não é tão simples assim, né? Bom, então, como é que eles resolvem o problema? Para começo de conversa, o diálogo é em cima do banco de dados, do knowledge base. Então, no fundo, o diálogo é alguma coisa que vai ser governada pela ontologia, pela descrição do banco de dados. E aí eles definem 3 coisas importantes. Uma, quais são os conceitos mais importantes do banco de dados, do knowledge base. Então, essas bolinhas vermelhas, e alguém diz, isso aqui são os conceitos mais importantes. O conceito de um remédio e um conceito de o remédio ser indicado para resolver algum problema. Essas bolinhas azuis aqui são conceitos que dependem dos outros, né? Então, as bolinhas cor de abóbora são conceitos importantes, mas que têm algum relacionamento com outro. Então, um remédio tem um certo composto. Então, o res aqui, ele é interpretado de uma forma importante. Isso aqui é um conceito que depende ou faz parte desse, né?
Bom, então, uma vez interpretado esses três tipos de conceitos, o que eles procuram fazer é criar alguns padrõezinhos de consultas que vão governar o diálogo. Então, por exemplo, você pode chegar e dizer quais são as precauções para tomar esse remédio, né? Então, isso aqui respeita, envolve um conceito dependente. Deve ser contraindication, né? Não sei. Ah, precaution, está aqui. Precaution, está aqui. Então, o remédio e o que tem que ser observado quando se toma aquele remédio. Então, está aqui, esse. Né? Então, esse conceito é dependente do remédio. Eles também identificam não os conceitos no ponto de vista de metadado, mas os próprios dados que são instâncias daquele conceito. Então, dê-me todas as precauções ao se tomar esse particular remédio. Mas o ponto aqui, sem entrar em detalhes, né, é usar a ontologia para entender um banco de dados e, a partir desse entendimento do banco de dados, tentar interpretar, ou entender ou definir o que seriam os possíveis diálogos do usuário, o que o usuário estaria interessado. Se ele menciona um remédio, ele pode estar interessado em o que o paciente deve se preocupar quando toma aquele remédio e o diálogo ser então baseado nesse entendimento do banco de dados. Bom, pelo menos foi isso que eu entendi do paper, né? E aí esse povo implementou uma interfacezinha. Na verdade, se vocês pensarem bem, não é lá muito complicado, porque a interface é em cima de um knowledge base que tem poucas entidades envolvidas. Aquelas intenções do usuário também é um número bem pequeno delas, né? E as correspondentes aos padrões de consulta. Então, o que eles exploraram do Knowledge Base não é alguma coisa extremamente volumosa. Mas esse paper foi publicado numa conferência importante, o SIGMOD, né? Bastante difícil publicar aqui, né? Mas eu não achei assim tão fantástico. Só que a gente pode imaginar uma outra coisa, que é algo que uma hora dessas eu vou ter que me preocupar. Eles baseiam toda a discussão da interface conversacional em cima de uma ontologia. Uma ontologia é uma descrição estática de um determinado domínio. Imagina agora que você tem uma descrição de uma coleção de processos. Eu quero ir daqui ao aeroporto, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então, em vez de se preocupar em conversar com o usuário, digamos assim, em torno dos conceitos que estão expressos no Knowledge Base, imagina que a gente tenha um Knowledge Base de processos, né? E que a gente tenha uma descrição disso e a gente poderia aplicar a mesma lógica que eles fizeram, uma ontologia convencional, a uma ontologia de processos. Tá? Isso, em algum momento, eu posso explicar para vocês porque que eu estou preocupado com isso. Tá? Bom, só para terminar aqui a nossa longa discussão, a gente acabou vendo nesse semestre mais coisas do que simplesmente interfaces multimodais. Interfaces multimodais por si só não tem muita graça se o banco de dados não tiver também objetos de mídia armazenados. Então isso aqui foi a tônica básica. Como eu estava interessado originalmente em interface em linguagem natural, a gente acabou gastando algum tempo com essas interfaces em linguagem natural na versão convencional, seja baseada em ferramentas linguísticas, e na versão baseada em modelos e redes neurais profundas. Esse finalzinho aqui nessa lista de tópicos, embora de novo Cooperative Interface tenha sido discutido no início, isso aqui é uma outra discussão que vale a pena
a gente se preocupar. Ou seja, a interface do banco de dados não deve ser pensada apenas em alguma coisa que o usuário dá uma pergunta, dá uma resposta e fica por isso mesmo. É bom que a gente tenha uma noção de sessão e que a gente guarde as interações com o usuário e tente inferir digamos, o estado atual da conversação influencia a resposta àquela última pergunta, como em qualquer conversação de seres humanos, né? Mas é claro que tem muito mais coisa para ser explorada. A primeira delas, na verdade, isso tem a ver com a ideia de transformar os objetos de mídia em vetores. Trabalhar com imagens ou áudio, ou mesmo texto, fica complicado. Quer dizer, texto você pode imaginar que você tem lá o Elasticsearch ou alguma outra coisa que indexa texto. Mas em imagem, como é que a gente vai indexar essas imagens? Existe uma ideia unificadora por trás disso que é, de alguma forma, que não está no escopo dessa discussão, eu transformo os objetos em vetores, seja lá qual for o objeto. No momento que eu transformo os objetos em vetores, o meu problema do ponto de vista do banco de dados passa a ser como eu pego uma consulta, transformo essa consulta também em um ou mais vetores, vou lá no banco de dados e procuro os vetores mais próximos daqueles que representam a consulta e junto essas coisas de alguma forma. Então a gente tem que ter métodos de acesso, tem que ter alguma forma de transformar objetos em vetores, e aquele data to vec é exatamente isso. Tem que ter alguma forma de trabalhar com esses imensos vetores, o Product Quantization, o Omni são essa base, e eu tenho que dar algum jeito de otimizar o processamento dessas consultas, né? Pensando que o volume de resultados intermediários pode ser muito grande, mas pensando também que os resultados intermediários podem ter uma qualidade muito diversa. Semelhança de texto pode ser alguma coisa muito mais precisa do que semelhança de imagens. Então é bom a gente dar preferência para começar a resposta pela semelhança de texto, né? Então, esse tipo de coisa que eu estou colocando aqui debaixo de Query Optimization. E é claro que se a gente inventar qualquer coisa, a gente vai ter que se preocupar em descobrir ou convencer os leitores ou os referees que aquela nossa proposta faz sentido. Então é bom ter benchmarks. E os benchmarks que a gente tem hoje são ou para keyword search em cima de texto, ou para imagem, ou para áudio. Não tem um benchmark multimídia em si. Então isso por si só é um tremendo abacaxi. Então, é isso.